Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Que benção, amados, mais esse domingo estar aqui nesta noite para trazer, o recado do Senhor, da abertura, E amados, você que está feliz com Jesus, glorifica o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até esse dia, amados, o Senhor nos deu saúde, e isso é uma forma de nós glorificarmos ao Senhor, porque realmente temos vida, Porque realmente temos saúde para adorar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E amados, dando abertura, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11. Amados, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de fé. Nesses últimos dias, Nesses dias tão difíceis que nós vivemos, o Senhor realmente falou comigo a respeito dessa fé, que nós temos na palavra do Senhor. E eu queria compartilhar algo que o Senhor falou comigo a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vai dizendo assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não vê não foi feito do que é visível. Amém, amados? Às vezes nós olhamos um cenário onde ainda não há esperança, ainda as coisas estão incertas para as nossas vidas, mas, amados, o Senhor nos volta a realmente buscarmos essa fé, Porque a palavra do Senhor diz que a fé é um dom de Deus. A fé é dado por Deus. A fé é o que nós cremos, é a esperança que nós temos na palavra de Deus, no que Deus diz. E às vezes as pessoas acabam confundindo, amados, um pensamento positivo, ter um pensamento positivo de que as coisas vão dar certo, de que tudo vai se resolver. Acabam confundindo esse pensamento positivo com a fé. Amados, pensamento positivo é algo simplesmente humano, que nós lutamos para ter, com que tudo vai dar certo, aquela esperança em nossos corações. Mas a fé, amados, ela é algo além. Ela está numa palavra de Deus, ela se baseia na orientação de Deus a seu respeito. Amados, a fé, a verdadeira fé, é quando nós trazemos à realidade aquilo que Deus falou. Amados, eu não sei como você está vivendo os seus dias, mas que você possa, amados, ativar esta fé que vem do alto, assim como Abraão vivia, amados. Abraão foi o pai da fé, e através de uma palavra que o Senhor deu a Abraão, ele foi orientado a seguir de acordo com aquela palavra, sair da terra onde ele estava, por uma palavra do Senhor, por uma orientação do Senhor. E nós vemos depois aqui no versículo 17, amados, onde o Senhor ainda prova a fé de Abraão, quando ele vai ali entregar o seu filho Isaque. A palavra do Senhor vai dizendo assim no versículo 17: Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque por volta dentre os mortos. Ou seja, amados, Abraão tinha certeza de que Deus faria algo. E amados, que você possa ter essa certeza nesta noite, em nome de Jesus, que Deus é contigo. Amados, o Senhor tinha uma promessa feita à descendência de Abraão, e Abraão tinha essa certeza, amados, que Isaque não morreria naquele sacrifício, que mesmo se Abraão tivesse que sacrificar Isaque, o Senhor era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. E que você possa, amados, abraçar essa palavra, essa certeza de que Deus é quem cuida de você. Amém? Fique com essa palavra, amados, e ative essa fé
nestes dias, nestes momentos que nós estamos enfrentando, que você possa andar de fé em fé e de glória em glória, para que Deus, amados, possa ser glorificado através da sua vida e Deus possa também colocar o seu nome, amados, nesses exemplos aqui de fé, onde transpassaram todas as suas realidades, mas creram na palavra de Deus, a palavra que Deus decretou ao seu respeito. Fique com essa palavra, amados, e viva e traga a realidade, que é andar de fé em fé e glória em glória. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar orando nesta noite, para que o Senhor também venha abençoar todo o restante deste culto, os louvores, a palavra que irá ser ministrada, amados, que possa também vir de encontro ao seu coração e fortalecer a sua alma. Amém? Senhor, te damos graças, te glorificamos, ó Deus, por mais esse dia. Te glorificamos, Senhor, pela saúde que o Senhor nos deu, por esse vigor, Senhor. Te agradeço por Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e que nós venhamos, Senhor, andar realmente de fé em fé, não apenas em pensamentos positivos, Pai, porque isso vem de nós mesmos, mas nós queremos andar pela Tua palavra, assim, Pai, como o Senhor formou o universo, assim como o Senhor formou todas as coisas, por uma palavra, Senhor. É tudo que nós precisamos, é a Tua palavra que nos dá vida, que nos dá força, que traz, Senhor, a existência, tudo aquilo que não existe, Senhor, que traz a realidade, Senhor, tudo aquilo que nós esperamos, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos viver, Senhor, nesta fé, que nós venhamos não viver por vista, mas por fé, Deus. Deus, nós cremos que o Senhor é quem peleja por nós, nós cremos que o Senhor é quem trabalha ao nosso favor, que o Senhor venha vir de encontro, Senhor, com aquelas vidas que estão desanimadas, que estão frustradas, que estão, ó Pai, achando que não há luz no fim do túnel, mas o Senhor, meu Pai, a Tua palavra é a luz, a Tua palavra é que nos dá luz, que nos dá direção. Tem o Senhor, que nós venhamos buscar em Ti, ó Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, de fé, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha despertar aqueles que estão dormindo, Senhor, aqueles que ainda, Senhor, não tiveram, Senhor, um verdadeiro encontro contigo, que o Senhor possa encontrar essas vidas e despertar, Senhor, nos corações a Tua palavra, esta fé que excede todo entendimento, essa paz que possa estar nos nossos corações, que excede todo entendimento, ó Pai, em meio a situações difíceis, em meio às tempestades. Nós cremos que o Senhor está no nosso barco, nós cremos que o Senhor é quem dirige as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, os meus irmãos, abençoe todos aqueles que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amados? Fica essa palavra e adoro o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Amém. Paz do Senhor, irmãos, mais um domingo de adoração e louvor junto com a família. Nós estamos aqui para adorar mais uma vez e exaltar esse Deus digno de glória e de honra. E a palavra do Senhor diz: cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova em nós um espírito reto, para que o Senhor possa habitar nos nossos corações. Os nossos corações têm que ser purificados pelo Senhor. E nós pedimos para o Senhor morar dentro de nós. Nesse tempo, nós estamos pedindo que o Senhor todos os dias esteja em nosso coração, para que nós possamos ser casa favorita do Senhor, habitação do Teu Espírito. Encontre em nós verdadeiros adoradores. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto, um coração perdoador, um coração voluntário, um coração que disposto a Te obedecer. Pode morar aqui, Deus, dentro de nós. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Teus passos.
Seja lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. O Deus exaltado, o Deus glorificado, o Deus santo, o trino Deus. Nós não queremos que seja apenas um passeio em nós, mas, Senhor Jesus, que o Senhor habite totalmente. A casa é sua, Senhor amado, porque nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos ao Deus da vida, nós glorificamos ao grande eu sou, nós glorificamos a estrela da manhã. Ser exaltado, porque não existe no céu, nem na terra, nem debaixo da terra um Deus maior como o Senhor. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado.
exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja o Senhor exaltado, Pai, para todos sempre. Força e formosura estão no seu santuário. Nós glorificamos e exaltamos ao Rei da Glória. Habita em nossos corações. Faz morada eterna em nós, Pai. Porque nós precisamos e desejamos desse Deus, desse Rei da Glória, habitando em nossos corações. Glória e honra ao Rei da Glória. A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, por mais essa maravilhosa oportunidade, amado, que é estarmos aqui juntos, né, para poder ministrar a palavra de Deus ao coração de cada um dos irmãos, né? Espero que todos estejam bem, todos estejam aí alegres, né? E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre motivação na sua vida. Então, que você esteja aí, amado, com o seu coração focado nas coisas de Deus, né? Se cuidando, zelando pela saúde dos seus, e buscando fazer tudo conforme aquilo que Deus está direcionando, as ordens que nós estamos recebendo. Não é tempo, amado, de nós ficarmos desafiando as coisas, tá? Porque essa enfermidade não está de brincadeira. Então nós temos que nos precaver, fazer a nossa parte, porque aí Deus, ele, através da obediência, através de podermos honrar o nome do Senhor, ele vai nos protegendo, nos livrando de todas as coisas. Então nós estamos aqui para ministrar uma palavra ao seu coração. Prepare a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aí ao seu lado para que você possa também acompanhar junto conosco, né, a leitura da palavra. Então nós vamos orar, né, e nós vamos dar início ao culto dessa noite em nome de Jesus. Amado Deus eterno e soberano Pai, Senhor, a Ti eu rendo a honra, a glória, o louvor, a gratidão, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de mais uma vez, mais um domingo estarmos aqui juntos para podermos trazer o recado do Senhor a cada coração. Senhor, a minha oração nessa noite é que Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, tocando em cada coração. Porque, Senhor, nós estamos distanciados, nós estamos isolados uns dos outros, mas, Senhor, o Teu Espírito Santo não tem barreira, Senhor.
O Teu Espírito Santo é um Espírito de perto, um Espírito de longe. Ele alcança, Senhor Deus, onde nós não podemos alcançar. E que Teu Espírito Santo, Pai, visite a cada lar, a cada família, trazendo paz, trazendo alegria. E que Teus filhos, Pai, como ovelhas obedientes, possam dedicar esse tempo precioso, Pai, de estar ouvindo a mensagem da Tua palavra, guardando no coração, porque ela é alimento, ela é sustento para as nossas vidas, é ela que nos fortalece, é ela que nos anima, é ela que nos dá direção para que nós venhamos a tomar decisões sobre as nossas vidas. Pai, por isso eu quero Te agradecer, Pai. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos amados? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu gostaria que os irmãos pegassem as vossas Bíblias aí e abrissem no Evangelho segundo João, no capítulo de número 3. Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 14 até o versículo de número 18. Então, João capítulo 3, versículo 14 ao versículo 18, a palavra de Deus assim nos diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, eu quero Te agradecer pela oportunidade, Pai, de estar aqui para ministrar a palavra de Deus ao coração de cada um dos Teus filhos. Senhor, dentro da minha limitação, Senhor Deus, eu me coloco, Senhor Deus, como instrumento nas mãos do Teu Espírito Santo. Porque, Pai, não há barreiras, não há impedimentos para o Teu Espírito Santo salvar, resgatar, curar, libertar pessoas, mesmo que nós estejamos distantes uns dos outros. Pai, que essa palavra, Senhor, encontre aquele coração que está, Senhor Deus, necessitando ouvir uma palavra, Senhor, e se alimentar por ela, Pai. Deus, que o Senhor esteja libertando nessa noite, que o Senhor esteja tirando todo o peso, toda a opressão sobre a vida daqueles, Pai, que estão angustiados mediante a situação que nós estamos vivendo. Mas que o Senhor venha trazendo paz e alegria, e que através da Tua palavra haja uma grande transformação. Por isso, Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados da Tua igreja, e que o Senhor fale através da Tua palavra. É a oração que faço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Graças a Deus, né? Então, hoje o tema da nossa ministração, motivo e motivação. E eu quero, já antes de aqui entrar no contexto que nós lemos, né? Quero dizer para os irmãos, falar de motivação quando tudo, né, está conforme ao que planejamos, é muito bom e muito fácil, né? Vamos voltar um pouquinho aqui no ano de 2019, né? Vamos pegar o ano de 2019, que está bem pertinho de nós aqui, que enquanto nós tínhamos condições, né, de fazermos os nossos planejamentos, de colocarmos, né, os projetos para as nossas vidas e podermos executar isso. Então, nós vivíamos um padrão, né? E eu quero dizer para vocês, eu vivi dentro desse padrão praticamente 58 anos. Então, era um padrão que estava sobre a minha vida. E eu me lembro, amado, quando eu conquistei o primeiro trabalho, o meu primeiro serviço, né, com 12 anos de idade, eu fui trabalhar na farmácia, aqui no bairro onde eu moro, e foi uma alegria muito grande, porque eu comecei a ganhar o meu primeiro salário, né, entregava medicamento aqui na vila, mas vivia feliz, porque eu conquistei meu primeiro trabalho. Então, eu tinha na minha mente, né, projetos, eu tinha na minha mente planos futuros, né? E isso me motivava a caminhar. E de 12 a 16 anos, né, eu trabalhei nessa farmácia. De 16 até os 25 anos, eu trabalhei numa loja de materiais, de cortina, de decoração. E dos 25 até os 55 anos da minha vida, eu trabalhei dentro de uma multinacional. Então, eu tinha, para que isso, né, acontecesse na minha vida, eu tinha motivos e motivação.
Eu era motivado, amado, a trabalhar, eu me alegrava. Eu me lembro que quando eu entrei nessa multinacional, né, o salário era o dobro, né? Havia um plano de saúde, havia um clube para os meus filhos. Então aquilo me trazia uma alegria muito grande e me motivava a cada dia a trabalhar para que eu não viesse a perder o emprego, né? Então, quando tudo está bem, quando tudo está encaixando perfeitamente, por exemplo, você chegava no fim do ano, eu vou planejar uma viagem, eu quero ir para a praia, eu quero ir para outro estado, né? Você fazendo as coisas certinho, você até conseguia realizar isso. Então é muito fácil nós fazermos isso quando tudo está dentro de uma conformidade, dentro de uma normalidade dentro das nossas vidas. E mostrarmos aí que nós somos motivados é simples, não é? Tudo está indo bem, embora pudesse haver alguns contratempos, mas estava tudo caminhando bem. Dentro das nossas condições, nós conseguíamos realizar os projetos, os planos que nós tínhamos para as nossas vidas. Mas como falar, né? Olha só, quando tudo vai fácil, né? Tudo está conforme aquilo que nós esperamos, então é fácil demais, né? Os resultados são de acordo com o planejado. Por exemplo, chegava no começo do ano, você planejava uma viagem, né? No fim do ano eu vou fazer uma viagem, vou descer para a praia, vou para outra cidade com a minha família, e você fazia suas economias, e você chegava lá, você conseguia realizar isso. Então, né, acontecia de acordo com o planejado, né? Tudo cooperando e contribuindo para o que queríamos, né? Tínhamos emprego, tínhamos trabalhos aí para podermos até mudar de serviço, né? Tínhamos salários bons, né? As coisas tudo encaixadas, caminhando e sendo conquistadas. Então tudo isso fazia com que falar de motivação era muito fácil, né? E eu vi isso dentro da igreja, porque as pessoas viviam mesmo passando pelos seus problemas, mas tinham, né, perspectiva de um horizonte diferente, não é? E qual era o resultado disso? Né? Eles vivíamos motivados. Mesmo sofrendo alguns contratempos, nós ainda sabíamos que por pouco tempo aquilo passaria e nós conseguiríamos vencer e mudar aquela situação. Então, falar de motivação quando tudo está assim, ó, encaixado direitinho, é muito fácil, né? É muito fácil. Agora, falar de motivação quando tudo não dá certo e os planos são contrários, amados, é uma questão de fé. É aí que eu quero falar com você nessa noite, né? Como é que está a sua fé? Eu tenho visto, amado, muitas pessoas que, né, davam glória a Deus, pessoas que profetizavam, falavam muitas coisas que hoje estão, amado, até se escondendo mediante a situação que nós estamos passando. Amados, agora é a hora de nós mostrarmos a nossa motivação, mostrarmos a nossa fé e vencermos, amados, esse deserto que nós estamos passando há mais de um ano. Então, aqui eu quero falar com você hoje, como você está, como está a sua motivação, como é que está a sua fé, para poder transpor esse obstáculo. Amados, isso vai passar. Deus, através do momento exato, que eu quero dizer para você, isso não está na mão de homens, isso está na mão de Deus. Deus vai dar cabo de tudo isso. Ele só está mostrando, né, que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas e que nós temos que entender isso, né? Então, agora as situações estão todas totalmente contrárias a tudo que nós pensávamos das nossas vidas. E eu, com 58 anos, lá em 2019, jamais pensava em passar por um momento assim. Mas chegou esse momento. E agora, como é que está a minha motivação? Como é que está a minha fé, né? Para que eu possa vencer tudo isso. Nesse capítulo 3, amado, aqui, que nós lemos do versículo 14 ao versículo 18, nós vemos a conversa de Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei, era um mestre, era um conhecedor dos livros de Moisés, né? Era um ensinador das leis para o povo de Israel. Mas Nicodemos, amados, ouviu falar de Cristo Jesus, ouviu falar o que estava acontecendo, e ele começou a comparar, a despertar no seu coração interesse de ver e encontrar Jesus, e confrontando com aquilo que ele havia aprendido. Então agora, amado, também é a hora de nós colocarmos tudo aquilo que nós já ouvimos da palavra de Deus, né? Mediante a situação, colocarmos isso na balança para que nós possamos encontrar o equilíbrio e continuarmos motivados a servir ao Senhor, a buscar a Deus nas nossas vidas e fazer tudo para Ele, amado, para que o nome dEle seja glorificado. Nicodemos sai para encontrar com Jesus à noite, tem um encontro com Jesus, né? Jesus fala para ele sobre o novo nascimento,
né? Que era a intenção ali era dizer para Nicodemos, você precisa começar a escrever uma nova história na sua vida. Você é instruído nos livros da lei, mas no conhecimento humano você precisa viver essas coisas, né? E que está aqui junto com você quem pode fazer isso na sua vida, mudando e transformando, né? Então, amados, essa conversa é maravilhosa, né? Que Nicodemos tem com Jesus Cristo. E Jesus, ele fala aqui no versículo 8, no capítulo 3, diz assim, olha, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito, amado, ele independente da situação que está ao seu redor, né? Como Jesus usou aquela ilustração, quando nós sentimos o soprar do vento, nós sabemos até a direção, mas nós não sabemos de onde ele está vindo e nem para onde vai. Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O que é nascido do Espírito Santo, ele não está preso, né, a situações e circunstâncias do dia a dia. Ele está sempre preparado para entender o plano que Deus tem e cumprir e honrar a vontade de Deus sobre a sua vida. Estar sempre motivado, estar sempre alegre, mesmo passando por esse deserto que nós estamos passando. Ele vai ainda cantando louvores, dando glória a Deus, entoando um cântico de vitória, aguardando a provisão de Deus para a sua vida. E aí nós chegamos aqui, amados, no versículo, né, de número 14, quando Jesus, ele diz assim, olha, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso aqui é muito interessante, amados, porque quando o povo hebreu começou a murmurar contra Moisés no deserto e Arão, né, o Senhor enviou uma praga de serpentes abrasadoras no deserto, que se levantavam e picavam o povo, e morreram muitas pessoas naquele período. Mas Deus olhou, viu aquela situação e disse para Moisés assim, olha Moisés, constrói uma serpente de cobre, a imagem de uma serpente, coloca sobre uma haste, e coloca essa haste em pé, e quando o povo for picado, que é aquele que olhar para aquela haste, ele será livre da morte. Amados, isso tem um significado muito grande para as nossas vidas, porque nós sabemos que a Bíblia nos mostra o diabo como a serpente, a grande serpente, e essa serpente ela continua picando, ela continua lançando o seu veneno, mas aquele que olha para a cruz do Calvário, aquele que olha para o sacrifício de Cristo, ele volta a ter vida, mesmo que seja atacado por essa serpente, ele volta a dar vida, e não foi isso que aconteceu conosco, amado. Nós vivíamos talvez aí picados por essa serpente, servindo às vontades de Satanás, mas quando aprove ao Espírito Santo nos direcionar os nossos olhos para a cruz e o sacrifício de Cristo, nós voltamos a ter uma nova vida, nós nascemos de novo e começamos a escrever uma nova história, uma história de alegria, uma história de motivação, independente de situação e circunstâncias. O versículo de número 15 diz assim, olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui o que Jesus estava falando de si mesmo, do plano de salvação, que ele seria colocado, que ele seria crucificado, seria levantado sobre uma cruz, sobre um madeiro, mas para que aquela pessoa que pudesse olhar, crer no seu nome, né, não viesse a perecer, mas teria a vida eterna. Então isso tem que ser para nós, amado, motivos de uma grande motivação. Isso tem que nos motivar, esse sacrifício de Cristo no Calvário, mesmo nós passando pela situação que estamos passando, nós temos que ter alegria no nosso coração e convicção de que isso vai passar, e isso vai ficar marcado nessa geração, porque quando começarem a falar do que aconteceu em 2020, em 2021, vão se lembrar que muitas pessoas perderam a sua vida, e que o mundo ficou totalmente desorientado, não é? Mas a partir disso, a provisão de Deus, a ação de Deus foi mudando todas as situações. Irmão, isso não está no controle dos homens. Os homens estão aí pelejando com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, com toda a ciência, mas não estão conseguindo chegar a lugar algum, não é? Então nós temos que olhar e clamar a misericórdia de Deus. Quando o mundo entender, quando esses homens intelectos aí entenderem que dependem de Deus para que isso acabe, nós temos a certeza, amado, que o Senhor vai mover, assim como ele fez com aquelas serpentes que estavam no deserto. Quando o povo começou a olhar para aquela haste e entender tudo aquilo, as picadas já não faziam mais efeito. E assim vai acontecer nos nossos dias.
saber que existe um Deus que está mudando toda a situação, escrevendo uma nova história. E no versículo aqui, amado, de número 16, que é o centro da nossa ministração, né? Porque eu quero falar para você sobre motivo e motivação. Diz assim o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, né? Olha aqui, amados, né? O motivo de tudo isso, né? O motivo de Jesus ser levantado na cruz do Calvário. Porque Deus amou. Amado, quando nós amamos intensamente, quando nós amamos sem reserva, quando nós amamos sem barreiras, nós vamos às últimas circunstâncias. E Deus aqui, por amar o mundo, e quando eu digo amar o mundo, é amar as pessoas que estavam, não as coisas que estão no mundo. Não é que infelizmente hoje ainda há pessoas que amam mais as coisas do que as pessoas, né? Se importam mais com as coisas que o mundo pode dar do que a vida das pessoas que estão perecendo sobre o mundo. Mas Deus não foi assim. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma intensidade tão grande pela sua criatura, porque Deus nos criou. Então Deus demonstra o seu amor ali, entregando o seu Filho, né? Entregando Jesus para ser crucificado naquela cruz, como está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo de número 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, olha só, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo para ele. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual tem sido o seu motivo e qual tem sido a sua motivação? Eu me recordo muito bem, amados, de, né, quando era jovem, fazia meus planos, né, e dentro dos meus planos era conseguir um trabalho, depois conseguir um carro, depois constituir uma família, né, e poder dar sustento e condições para a minha família viver. Então eu sempre tive, amados, motivos, né, e sempre tinha as minhas motivações para poder cumprir todas as coisas. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós temos um grande motivo nas nossas vidas. Olha que coisa linda aqui, né, amado? Para as nossas vidas isso. O Senhor deixou o nosso motivo, que Deus nos amou. E se nós somos amados por Deus, amados, nós não podemos deixar que isso esfrie no nosso coração. O Senhor nos amou. Então esse tem que ser o grande motivo das nossas vidas para continuarmos firmes, alegres, aguardando, né, o desfecho de todas as coisas, aguardando o grande dia em que Jesus vai voltar para nos buscar. Então o motivo está aí para você. Não fique olhando para as coisas, o emprego está ruim, as coisas estão se fechando. Amados, essa não é a nossa motivação. A nossa motivação tem que ser porque Deus nos amou, Deus se importou com as nossas vidas, Deus foi a última circunstâncias, né, ao ponto de dar o seu Filho. E qual é a nossa motivação? Né? Qual é a nossa motivação para continuarmos, mediante esse cenário que nós estamos vivendo, firmes, né, e alegres, crendo em tudo isso? Né? A nossa motivação é podermos alcançar a nossa salvação e a vida eterna. Como eu disse, eu dei o exemplo para vocês, né? Quando eu era mais jovem, consegui meu primeiro emprego, depois o segundo, depois o terceiro, e dentro desse caminhar, né, de uma ordem normal das coisas, né, eu constituí a minha família e consegui, dentro de um padrão que eu tinha, dar algumas coisas para meus filhos, para minha esposa. Então, eu tinha essa motivação. E hoje a minha motivação, amado, é saber que Deus me amou. Que amou minha família, amou meus filhos, amou minha esposa, e continua amando pessoas, né, ao ponto que entregou o seu Filho para morrer por nós. Então esse é o maior motivo na minha vida. E a minha motivação é poder continuar firme, alegre, buscando a minha salvação, porque ainda não acabou tudo, amado. Não é o fim. Né? O fim vai ser quando Jesus voltar para nos buscar, nos resgatar de todas as coisas, nós sermos livres das mazelas desse mundo e alcançarmos a nossa vida eterna. Então eu quero dizer para você hoje que está talvez com o seu coração entristecido, talvez tenha sofrido perdas irreparáveis, não é? Eu quero dizer para você que está me assistindo nessa noite, o Senhor te amou, o Senhor se importou com você, o Senhor ainda continua se importando com a sua vida, visto que Ele ainda está preservando a sua vida, né? Mas a sua motivação, ela tem que ser para que você continue firme, né? Buscando vencer todas essas coisas, alcançando a sua salvação e alcançando a sua vida eterna. Amados, vamos agora para Êxodo 14, do versículo 12 ao versículo 15, eu quero aqui dar um exemplo para você, né?
Êxodo 14, do versículo 12 ao versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim, ó. Êxodo 14, do 12 ao 15. Diz assim, olha. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Presta bem atenção no que o povo estava falando para Moisés. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amados, eu quero usar esse versículo aqui, em cima do tema de motivo e motivação. Qual seria a motivação de Moisés para poder continuar com o povo? Quando Moisés vai até Faraó, eu creio que o povo começou a olhar para Moisés com os olhos diferentes, dizendo assim, olha, esse aí é corajoso, esse aí vai nos livrar desses 400 anos de escravidão. Não é um ano e meio, mas são 400 anos de escravidão no Egito. Moisés entra no contexto dessa história, Deus levanta Moisés e leva para tirar o povo lá dessa escravidão. Então, e o povo sai, amado, eu creio que no momento em que saíram festejando, saíram comemorando, mas aqui nós vemos uma situação que quando chegaram mediante ao Mar Vermelho, começaram a murmurar, começaram a questionar. Olha o que eles dizem aqui no versículo de número 12, não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Quer dizer, qual era a motivação desse povo, amado? O que eles tinham que motivava eles? Porque eles haviam saído da escravidão, eles haviam clamado a Deus para poder enviar um libertador, para que Deus tirasse daquela escravidão, e agora eles estavam querendo voltar novamente a estar no meio da escravidão. Então são cenários, amados, que nos mostram aí que nós temos que ter motivação. Qual seria a motivação de Moisés para continuar servindo esse povo? Qual seria a motivação, amado, dele continuar? Nada mais era que temer a Deus, porque ele tinha ouvido Deus falar com ele, lá na sarça ardente, e Deus havia feito grandes sinais e maravilhas. Então a motivação de Moisés era diferente da motivação do povo. Moisés tinha algo maior, e é isso que eu quero dizer para você. Você tem algo maior na sua vida para te motivar. Não é olhar para o cenário, não é olhar para as circunstâncias, porque se você olhar para o povo, você vai desfalecer no meio dessa caminhada. Mas se você olhar para Deus, como Moisés olhou, tendo o temor de Deus sobre a sua vida, você vai continuar firme. E qual era a motivação para continuar? Ver cumprir a sua promessa na sua vida, que Deus disse para ele assim, que levaria essa nação a uma terra que emanava leite e mel. Está lá em Êxodo 3:8. Então, Moisés, ele tinha um motivo, que era o temor a Deus, porque Deus havia falado com ele, e tinha uma motivação, porque tinha uma promessa sobre a vida dele. E na sua vida também é uma promessa que faz com que você continue motivado, que faz com que você continue caminhando, passando, transpondo montes e vales, aí desertos na sua vida, mas continuando firme para poder servir o Senhor. Outro exemplo que eu quero dar aqui para você, está no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 16 ao versículo de número 18, é uma passagem muito conhecida, e eu amo essa passagem, amado, porque isso nos fortalece a cada dia. Diz assim, olha, do versículo 16 ao versículo de número 18, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, amados, Abacuque aqui estava tendo uma visão futura das coisas que haveriam de acontecer. Houve um tempo de paz em que o profeta começou a se levantar. Mas qual era
o motivo de Abacuque dizer essas palavras era a confiança que Abacuque tinha em Deus, né? Era depositar em Deus toda a sua vontade, toda a sua confiança, sabendo que Deus estaria na direção de todas as coisas. E qual seria a motivação de Abacuque? Uma fé verdadeira, né? Olha o que diz aqui o versículo 17. Amados, ninguém expressa, né, palavras assim como Abacuque expressou, se não tiver fé. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então que essa palavra, ela fique ao seu coração. Que você tenha motivos e motivação, como Moisés teve, mesmo enfrentando, né, as afrontas do povo, mesmo enfrentando as palavras contrárias do povo. Moisés continuou motivado na sua promessa, no temor a Deus. Que você tenha também, assim como Abacuque, o exemplo de Abacuque, olhando para uma situação futura, que poderia ser uma situação de desastre, mas tendo confiança em Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, amado, que a sua confiança ela cresça cada dia mais. E quando você sair do meio dessa situação, né, você esteja fortalecido para ver o novo que Deus tem preparado para as nossas vidas, para a sua casa, para a sua família, porque não há outro Deus ao qual nós devemos servir. Que Deus te abençoe nessa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. E que quando amanhã você acordar, você se lembre que você tem motivo, né, e motivação. Assim como disse lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, amou eu e amou você, de tal maneira, e entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, amados? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, nós estamos numa situação totalmente contrária daquilo que nós planejamos para as nossas vidas, daquilo que era normal, Pai, para nós. Mas o Senhor, como é conhecedor de todas as coisas, o Senhor sabe, Pai amado, das nossas fraquezas. Pai, eu peço, Deus amado, nesse momento, que essa palavra, Senhor, venha trazendo ânimo, força, alegria. Senhor, que o seu sacrifício na cruz seja o grande motivo e a vida eterna, Senhor, seja a nossa motivação para continuarmos, Pai, buscando, Senhor Deus, a Tua presença nas nossas vidas. Pai, abençoa os Teus filhos, abençoa o Teu povo. Senhor, derrama, Senhor Deus, da graça, da paz, da consolação do Teu Espírito Santo em cada coração. Tira todo medo, toda angústia, tira a aflição, Senhor Deus, e as incertezas, Pai, das nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Perdoa todos os nossos pecados. Sara, Senhor Deus, a nossa terra, Pai. Senhor, nos dê condições, Pai, para continuarmos dentro dos Teus propósitos e dos Teus planos e dos Teus projetos. Porque hoje nós vemos, Senhor Deus, que tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que sonhamos, Pai, não são nada mediante, Senhor Deus, a estarmos na Tua presença. Eu quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fica com essa palavra, que Deus possa abençoar, né, mais uma semana aí na sua vida. Vamos aguardando as situações, as circunstâncias, né, o desenrolar de tudo isso, nos cuidando. Eu quero orar agora pelos nossos dizimistas, pelos nossos ofertantes. Fique atento aí que vai estar passando aí para você, né, o número da nossa conta lá no banco, né, a conta da igreja. Nós abrimos também o Pix, né, você que tem aí o seu celular, agora você não vai precisar mais pagar, né, taxas para poder fazer a transferência, né, nós temos o Pix, então vai estar passando aí para você, né, o número da conta, o CPF, tudo direitinho, para que você possa nos ajudar nesse momento, amado. Graças a Deus nós estamos com as nossas contas todas em dias, né, o aluguel está em dia, a conta de água, luz, tudo certinho, amado. Mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua compreensão, para que nós possamos transpor, né, esses obstáculos que estão aí nos nossos dias a dia, né? E eu conto com você, amado. Nos ajude nesse momento, amém? Nós vamos orar também pelos profissionais de saúde, nós vamos orar pelas pessoas aí que infelizmente perderam seus entes queridos, que Deus possa confortar o coração de cada uma das pessoas e que Deus nos dê uma semana abençoada para que o nome dele seja glorificado.
Pai Santo, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero interceder aqui mais uma vez pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos hospitais da nossa cidade, do nosso país, pelos nossos governantes, Pai. Senhor Deus, tira do coração desses homens, Senhor Deus, toda altivez, Pai, de espírito. Pai, que eles possam se render, Senhor Deus, mediante a Tua grandeza, a Tua glória e o Teu poder, para que essa nação, Senhor Deus, seja sarada, seja curada, e que nós sejamos livres, Pai, de tudo isso, que essas vidas, Pai, pare, que essa doença pare de ceifar vidas, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus de todas as coisas. Ouve o clamor, assim como o Senhor ouviu quando o povo estava lá no cativeiro, Senhor Deus, do Egito, Pai, na escravidão daqueles 400 anos. Nos dê força e graça, Pai, e abençoa essas vidas. Abençoa também, Senhor Deus, os profissionais de saúde, os médicos. Abençoa, Senhor Deus, os nossos dizimistas e ofertantes que têm, Senhor Deus, nos honrado, Pai amado, obedecendo a Tua palavra, Senhor, para que nós venhamos, Pai, a cumprir com os nossos compromissos, para que a Tua igreja, Senhor Deus, não venha sofrer dano, Pai, e se manter firme e sair dessa situação vitoriosa, porque como está escrito, Pai, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Pai, eu quero Te agradecer por cada irmão, por cada família. Deus, que haja paz, que tenha uma semana de vitória e abençoada, em nome de Jesus. Por isso eu oro e agradeço. Amém. Amém? Ergue a sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Até terça, em nome de Jesus.